A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para você que é professor de escola dominical, para você que é aluno de escola dominical, para você que é um servo de Deus, mas na sua igreja não tem ainda a escola dominical. Vamos aqui aprender a palavra de Deus. Chegamos aqui no final da nossa lição, no final desse tema da escola dominical, Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Na nossa última lição, a lição que vai ser ministrada nas igrejas, dia 31 de março, é a última lição, a lição 13, e o tema dessa última lição é o poder de Deus na missão da igreja. Poder de Deus na missão da igreja. Como é costume, vamos fazer a leitura bíblica em classe, em classe não, aqui no vídeo, como é costume que nós fazemos na igreja, e vamos ler o texto áureo e a verdade prática. Então a leitura está lá em Atos, no capítulo 13, versículo 1 até o 4. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaué, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui vamos ler aqui o textuário e a verdade prática. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Verdade prática. E o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, meus queridos, nós chegamos aqui no final de mais um trimestre. E essa revista aqui, muito bonita a capa dela, eu gostei. Essa revista aqui será a próxima revista de escola dominical, o segundo trimestre de 2024. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, a santidade e a perseverança para chegar ao céu. Então aqui a semana que vem, nós já estaremos também gravando o vídeo com esta revista, que será o segundo trimestre da Escola Dominical de 2024. Nós temos também aqui esta revista. Essa revista aqui, ela é de jovens, padrão bíblico para a vida cristã. É o segundo trimestre de 2024, aqui é lições bíblicas para jovens. E nós também estaremos fazendo vídeos com esta revista. A semana que vem, daqui para sexta-feira da semana que vem, nós já estaremos gravando o vídeo com essa revista. Então, se você aí é jovem e você participa da escola dominical na sua igreja de jovens, se inscreva no canal, porque nós estaremos ministrando aqui a palavra de Deus, o estudo da escola dominical para os jovens também. Que Deus abençoe. Então aqui nós vamos ver aqui no primeiro tópico, na nossa lição, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Aqui nós vamos ver um ensino revelado nos escritos de Lucas, o enchimento do Espírito Santo, a experiência necessária,
o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. No segundo tópico nós temos o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Terceiro, capacitando a igreja. Aqui no terceiro tópico nós temos o Espírito Santo como a força, como a fonte geradora de missões. O envio missionário, primeiro, o envio missionário. Segundo, a estratégia missionária, já aqui no terceiro tópico. Então vamos aí estudar, né, esses tópicos aí da escola dominical, que vai ser ministrada agora, dia 31 de março, a nossa última aula, a nossa última lição da escola dominical, que tem por título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Então nós vamos ver aqui no primeiro tópico sobre a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Um ensino revelado nas Escrituras de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus, da primeira igreja, como uma necessidade imperiosa. Veja bem como é importante, irmãos, a presença do Espírito Santo na vida do ser humano. Nós vamos ver que Jesus, ele mesmo sendo Deus na sua divindade, é importante dizer que quando Jesus desceu, quando Jesus ele se esvaziou da sua glória e ele desceu no estado de humilhação como ser humano, ou seja, o Deus Criador que criou todas as coisas, que criou os céus e a terra, que criou toda a vida, tanto a vida vegetal, a vida animal, a vida biológica, a vida do ser humano, né? A vida também dos anjos, tudo isso é vida. Ele, como Deus Criador de tudo aquilo que é bom, de todas as coisas, ele desceu como criatura, ou seja, na sua natureza humana. E Jesus, ele, para cumprir a sua missão, como, digamos assim, como um profeta, na sua missão como um profeta, como sacerdote, como rei, né? Esses títulos na vida de Jesus, né? E cumprir a sua missão como ser humano, morrer na cruz do Calvário como ser humano, para fazer expiação pelo pecado, para fazer sacrifício pelo pecado, pelas nossas vidas, não só pelas nossas, mas por toda a sua criatura, por todo o ser humano. Ele tinha uma grande necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Então nós vamos ver, se nós lermos o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro de Marcos, nos evangelhos sinóticos, os evangelhos que têm a mesma visão a respeito da biografia de Jesus, nós vamos ver que a narrativa desses evangelhos foi escrita falando que Jesus ele era cheio do Espírito Santo, porque ele precisava ser cheio do Espírito Santo para cumprir a sua missão, né? Então nós vamos ver que Jesus, ele, para cumprir a sua missão, era necessário ele ser cheio do Espírito Santo. Então nós vamos ver que Jesus ele só conseguiu cumprir a sua missão, né? Vencer o pecado, vencer as tentações, vencer todo o sofrimento que ele ia ser acometido naquela época. Ele só conseguiria passar por tudo isso através da presença do Espírito Santo, do poder de Deus através do Espírito Santo. Então nós vamos ver também que na vida da igreja não é diferente. A igreja primitiva, para cumprir o ID de Jesus, para cumprir a missão de Jesus, que era ganhar almas para o seu reino, para dar continuidade à obra que Jesus ele começou, de fazer evangelismo, de pregar a palavra, de ensinar a palavra, a igreja teria que dar continuidade, ou seja, através dos apóstolos. Mas nós vamos ver que tanto Jesus na sua natureza humana, quanto a igreja também, que a igreja é constituída de
a igreja é constituída de seres humanos, necessitava ser cheio do Espírito Santo, ou seja, receber o poder do alto, a capacidade do Espírito Santo para pregar o evangelho com poder e autoridade, expulsar demônio, curar os enfermos, pregar a palavra e ter toda a autoridade através do nome de Jesus e através do poder de Deus, que era demonstrado através das suas vidas, que eram cheias do Espírito Santo. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Então nós vamos ver que o comentarista, ele fala que havia uma grande necessidade, não só de Jesus na sua natureza humana, ser cheio do Espírito Santo, mas também da igreja primitiva, ser cheia do Espírito Santo para dar continuidade à sua obra. Então nós vamos ver que uma determinada religião ou uma seita herética cristã, ela não consegue pregar a palavra de Deus, o Evangelho, se o Espírito Santo não habitar nessa igreja, se o Espírito Santo não revestir essa igreja, sem a presença do Espírito Santo, sem o poder de Deus, que é evidenciado através da pessoa do Espírito Santo da igreja, essa igreja não tem condições de pregar a palavra de Deus, né? Que Jesus falou assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a igreja teria que ficar em Jerusalém, em oração, buscando a Deus, para que ela pudesse receber a promessa que Jesus fez à igreja, para que ela pudesse ser revestida do poder de Deus, para que ela pudesse realmente pregar o Evangelho na unção e no poder do Espírito Santo. Aqui no segundo tópico nós vamos ver o enchimento do Espírito como uma experiência necessária. O Senhor Jesus só começou seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o seu ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. É o que eu falei com os agora. Jesus, na sua natureza humana, ele dependia do poder do Espírito Santo na sua vida. E com a igreja realmente não foi diferente. Também dependia do poder de Deus, ou seja, revestida através do Espírito Santo para que pudesse realmente fazer a obra de Deus naquela época. Aqui no finalzinho aí, né? O Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como opção. Interessante aqui esse comentário, que ele fala assim, que a presença do Espírito Santo, ela não é uma opção para a igreja, mas é uma necessidade espiritual. Uma necessidade para fazer a obra de Deus. Para que pudesse realmente fazer a obra de Deus, tem que ter não só a presença do Espírito Santo, mas ser revestida do poder do alto. Aqui mais para frente nós vamos ver sobre o batismo com o Espírito Santo e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Aqui mais para frente no terceiro ponto, aqui no terceiro tópico, nós vamos ver a respeito do batismo com o Espírito Santo. Aqui no terceiro ponto aqui, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Ou seja, o enchimento do Espírito Santo é uma coisa concreta. É uma realidade concreta na vida do crente. Então, todo crente que nasceu de novo, que aceitou Jesus na sua vida, ele tem essa experiência concreta. Porque a pessoa, quando ela recebe a pregação do Evangelho e acredita na pregação do Evangelho, ela é liberta do pecado.
O Espírito Santo tem que convencer ela do juízo, do pecado e da condenação. Está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 14, que Jesus fala que o Espírito da verdade, que o mundo não tem, não pode receber, mas habitará em vós, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da condenação. Então, o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado. Então, nós vamos ver que o crente, quando aceita, o homem, quando aceita Jesus, ele tem essa experiência, e é uma experiência concreta na sua vida, com relação à salvação, e até com relação ao enchimento, né? Sentir o poder de Deus na sua vida. Então nós vamos ver que isso é algo concreto, não é uma teoria na vida do crente, é algo que realmente Deus faz. Deus fez na vida daqueles irmãos, dos apóstolos, e Ele continua fazendo na vida daquele que todo crê, de toda pessoa que crê na palavra de Deus, ou seja, no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Havia manifestações físicas que se tornaram reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido, e dentre muitos os sinais, um se sobressaía. Sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Aqui no quarto ponto aqui do primeiro tópico, nós vamos ver sobre a doutrina pentecostal clássica. Desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Então, a pessoa que ela fala que é batizada com o Espírito Santo, ela vai mostrar, ela vai demonstrar, vai ficar evidenciado esse dom na vida da pessoa através dela falar em línguas estranhas. Que o falar em línguas estranhas também é dom. Então, assim, a pessoa que fala, sou batizada com o Espírito Santo, mas ela não fala em línguas estranhas, como que ela vai ter certeza que ela foi batizada com o Espírito Santo se ela não fala em línguas estranhas? Então, tem pessoas que falam que é batizada, mas ela não fala em línguas estranhas. E como que ela vai provar que é batizada se ela não fala? Então, de acordo com a Bíblia, até com o comentário do pastor José Gonçalves, é que o único sinal que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é que ela fala em línguas estranhas. Porque todas as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo falaram em línguas estranhas. Nenhuma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo ficou quieta, em silêncio. Fala assim, olha, eu fui batizada com o Espírito Santo. Não, todas as pessoas que foram batizadas, a evidência do batismo com o Espírito Santo, a demonstração externa da evidência é falar em línguas estranhas. Apesar que eu conheço pessoas aí, inclusive obreiros, que foram separadas para presbíteros, que foram ordenadas ao ministério e congregam essa pessoa mais ou menos uns 10 ou 12 anos, e essa pessoa ela nunca falou em línguas estranhas em todo esse tempo que eu congreguei com ela. Então, o que nos leva a entender é que esse batismo que a pessoa ela afirma que foi, é uma coisa duvidosa. Aqui no segundo ponto nós vamos ver, no segundo tópico nós vamos ver que o Espírito Santo capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos capítulo 4, 33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico.
Depois vemos também que não era só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas do poder de Deus, do poder do alto. Então nós vamos ver que quando Jesus falou assim, olha, ficar em Jerusalém, lá no Atos, no capítulo 1, quando ele estava subindo, quando ele estava ascendendo ao céu, subindo ao céu, naquele último dia, ele falou assim, olha, ficar em Jerusalém até que do alto já revestidos do poder. Então, o que Jesus falou ali foi para 120, de acordo com o estudo, ele fez essa promessa para 500 irmãos. Mas, de acordo com o livro de Atos, 120 pessoas receberam o poder do alto, a capacitação do Espírito Santo, falar em línguas estranhas, foram revestidos do poder de Deus do alto. Então nós vamos ver que, biblicamente falando, o poder de Deus não foi só na vida dos apóstolos. Pessoas também que não foram chamadas para ser apóstolos, que não foram chamadas nessa mesma vocação apostólica, também foram cheios do Espírito Santo, porque receberam o poder de Deus lá em Atos no capítulo 2. Não foram só os apóstolos que receberam, mas muitas outras pessoas também receberam. Então nós vamos ver que a capacitação, o revestimento de poder, a promessa de Deus, a promessa do batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus, ele não ficou só limitado só para a igreja primitiva, mas para uma igreja de um modo geral, para a igreja de Jesus, para a igreja de Cristo. Não só ficou na igreja primitiva. Tem algumas igrejas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, e tem igrejas que ensinam, na visão teológica que essas denominações têm, que ensina que só o batismo com o Espírito Santo, ou seja, essa promessa aconteceu só lá em Atos no capítulo 2, e tem algumas igrejas que ensinam que se findou só lá, só foi para a igreja primitiva esse fenômeno, né? Esse revestimento de poder, esse falar em línguas estranhas. Mas nós vamos ver que diante da história, né? Ou diante da igreja contemporânea, do nosso tempo, da nossa época, nós podemos ver que Jesus ele continua batizando com o Espírito Santo, ele continua enviando missionários, ele continua dando autoridade para a igreja, ele continua fazendo a sua obra. E é por isso que a igreja está de pé até hoje, por causa da presença do Espírito Santo, por causa do revestimento de poder que Jesus tem dado à igreja. Então é justamente por isso. Então essa promessa que Jesus ele cumpriu na igreja primitiva, não só na vida dos apóstolos, mas de outras pessoas também que não tinham essa vocação apostólica, e que fizeram a obra de Deus no poder de Deus, expulsando o demônio, curando os doentes, fazendo os milagres, no nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, não se limitou só lá na igreja primitiva. Jesus ele continua fazendo a sua obra na vida da sua igreja. Então nós vamos ver aqui no terceiro ponto aqui, que o poder de Deus, ele continua ainda através da sua igreja. A promessa é para todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Jesus ele tem a promessa de batizar com o Espírito Santo, de revestimento de poder, para que possa fazer a sua obra no nome de Jesus. Aqui no segundo ponto nós vamos ver que pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver que Filipe, né? Nós vamos ver também, lá em Atos 19:10, Estevão, Filipe, havia sido escolhidos para servir às mesas, fazendo sinais e prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Ali o poder de Deus não se limitou só nos apóstolos, não.
Mas nos diáconos também, Filipe, Estevão, a Bíblia não mostra, mas evidentemente teve outros irmãos também que foram usados por Deus, porque a igreja ali era constituída não só de apóstolos, mas de muitas pessoas que não tinham chamado para ser apóstolo. Tenho certeza também que Deus usava. A Bíblia não menciona, né? A Bíblia fala sobre Filipe, fala sobre Estevão, que eram diáconos, mas acredito eu também que outras pessoas também eram usadas por Deus, porque a promessa não era ali, Deus não tinha uma classe ali especial ali, né? Não se limitava só aos apóstolos, mas o poder de Deus, a presença de Deus, a promessa de Deus era para a igreja toda, inclusive para nós, né? Que nós somos a igreja contemporânea dessa época aqui. Não da época dos apóstolos, mas da nossa época, do século 21. Aqui no terceiro ponto nós vamos ver o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Aqui em Atos, no capítulo 13, Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nesta narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse contexto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que por intermédio do dom do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é a quem vocaciona e envia. Aqui nós vamos ver que nesse texto aqui em Atos 13, nós vamos ver que a Bíblia fala que os apóstolos na igreja de Antioquia estavam orando e jejuando. E o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Jesus já tinha falado isso para Paulo pessoalmente lá no caminho de Damasco. Quando Jesus ele teve um encontro com Paulo, Jesus ele tinha um chamado para pregar a sua palavra e para ser apóstolo. Então nós vamos ver que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele confirmou essa vocação apostólica para pregar a palavra de Deus em muitos lugares da Europa, né? Da Europa naquela época e em outros lugares além também da Europa e até na Ásia. Então nós vamos ver que o importante notar aqui que é o Espírito Santo que chama e é o Espírito Santo que capacita aquela pessoa para fazer a obra. Não adianta na igreja um pastor chegar para uma irmã sem visão de Deus e separar aquela irmã para ser missionário. Não adianta um pastor em uma igreja pegar um irmão e separar para ser missionário sem uma vocação ministerial. Isso não vai adiantar, essa pessoa não vai fazer. Porque é o Espírito Santo que escolhe. É Jesus que escolhe. Aliás, não só como missionário, mas o diácono, o presbítero, o pastor, os obreiros, o evangelista, o doutor, o profeta. Doutor e profeta também é ministério, apesar que as igrejas não ordenam. Mas, biblicamente, lá em Efésios capítulo 4, quando fala do ministério da igreja, nós vamos ver que tem um doutor e tem um profeta. É ministério. A igreja ordena o pastor, ordena o evangelista, e ordena o presbítero, o diácono, mas nós sabemos que lá também é ministério. Mas é o que? É Jesus que escolhe. Não adianta escolher aquela pessoa lá, porque ela paga o dízimo, porque é uma pessoa que é importante na igreja, financeiramente falando, porque a pessoa prega bem, porque a pessoa tem influência, porque a pessoa, né,
é isso e aquilo, e a pessoa não tem uma vocação de Deus. Não adianta separar uma pessoa para diácono sem a vocação de Deus, um presbítero, um missionário, um pastor, um evangelista. Infelizmente isso acontece. Tem pastores que separam pessoas para o ministério sem ter uma vocação de Deus. Isso é complicado, porque essa pessoa, sem ter a vocação de Deus, sem ser escolhida por Deus, ela não vai dar fruto naquilo que ela foi colocada, ou seja, separada no ministério. Então nós vamos ver a grande importância não só do Espírito Santo enviar aquela pessoa para o ministério, na vocação que foi chamada, enviar ela, mas também o preparo, porque quando Deus escolhe, Deus ele prepara, Deus dá sabedoria, Deus ele reveste, Deus capacita. Então nós vamos ver que Paulo, ele era um homem escolhido por Deus para ser apóstolo. E nós vamos ver nesse texto aqui, que o Espírito Santo capacitou ele para a obra que Deus o tinha chamado para ser apóstolo. Então isso é muito importante. Então nós aprendemos que o homem precisa ser chamado por Deus. E você que está vendo esse vídeo, você que é dirigente da igreja, você que é pastor, antes de você for separar um obreiro, ore a Deus. Não faça isso pela aparência, porque a pessoa prega bem, porque o dízimo dela é importante para você. Não faça isso. Ore a Deus. Faça isso, ore a Deus. Jesus, quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele subiu para o monte. Ele orou a Deus. Ele foi orar. Ele sendo Jesus, ele foi orar. E quando ele desceu do monte, ele escolheu os seus apóstolos. Se ele foi orar para que Deus pudesse mostrar para ele que ele deveria escolher, imagine eu e você que somos pobres, pecadores e mortais. Então, meu irmão, você que é dirigente, você que é pastor, ore a Deus. Não separe um obreiro, um pastor, um ministro, um diácono, um presbítero, porque ele prega bem, porque o dízimo dele é importante. Não faça isso. Vai orar a Deus na madrugada, continua orando para ver se realmente essa pessoa tem o chamado de Deus. Infelizmente tem muitas igrejas aí que tem pessoas que não têm vocação. Que tem pessoas que não têm vocação para ser o ministro da palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui, para terminarmos aqui, nós vamos ver que é importante a pessoa não só ter a vocação de Deus na vida dela, a vocação, mas também ter comunhão com o Espírito Santo. Não basta ter a vocação. Nós vamos ver que a igreja em comunhão, orando e jejuando, em comunhão com Deus, o Espírito Santo separou. E aqui nós vamos ver aqui a estratégia missionária. Nós vamos ver que quando Paulo e Barnabé, quando eles colocaram no seu coração de transmitir o evangelho em um lugar, eles desejavam transmitir o evangelho em determinado lugar, em uma região, e queria ir para aquele lugar. Olha, vamos pregar o evangelho lá, naquele lugar. Aqui fala aqui Betínia, né? Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Betínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Então eles tentaram ir para Betínia, que fazia parte da Ásia, mas tendo comunhão com o Espírito Santo, buscando a Deus em oração e jejum, a Bíblia fala que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver que não basta o homem ter uma vocação de Deus, mas ele precisa ter comunhão com o Espírito Santo em oração e jejum, e o Espírito Santo vai dar direção a ele para que ele possa fazer a obra de Deus, seja como pastor, seja como presbítero, seja como diácono, seja como missionário, seja como doutor da palavra de Deus, seja como profeta. Nós precisamos estar orando a Deus para que Deus possa nos dar direção
porque a obra de Deus tem que ser feita na direção do Espírito Santo. Nós vamos ver que eles tentaram ir para esse lugar. O nome da cidade é Bitínia. Bitínia fazia parte da Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Está lá em Atos no capítulo 16, 6 e 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Olha só que comentário interessante do pastor José Gonçalves. Ele fala aqui que o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho e quem não deveria ouvir o Evangelho. Então, irmãos, é importante, né, no evangelismo ou na obra missionária, nós orarmos a Deus para que Deus possa nos dar direção. E para isso precisamos estar orando, às vezes jejuando, em comunhão com a igreja e em comunhão com Deus, para que Deus possa nos dar direção da obra que nós estamos realizando para Deus, na presença de Deus, para a edificação e o crescimento da igreja. Então, meus irmãos, chegamos aqui na final da escola dominical, a última lição desse primeiro trimestre. É o poder de Deus na missão da igreja, né? Nós vamos ver que o poder de Deus na missão da igreja foi o batismo com o Espírito Santo, foi o revestimento de poder, foi a promessa cumprida lá em Atos no capítulo 2. Deus revestiu a igreja foi perseguida, mas a igreja não recuou, a igreja avançou, a igreja sofreu, mas não parou, continuou avançando. Muitas pessoas morreram por causa do Evangelho, mas elas não desistiram, não desanimaram, porque elas estavam cheias do poder de Deus, elas estavam cheias do Espírito Santo, com a vocação de Deus, na presença de Deus. Nada poderia parar a igreja naquele momento, porque enquanto a perseguição se levantava e matava um irmão lá, ou que seja dentro do judaísmo, né, a religião do judaísmo, matou alguns apóstolos, lá como diz, né, está escrito lá em Mateus, e também na história da igreja, o Império Romano, a perseguição do catolicismo, a perseguição do Império Romano contra a igreja. A igreja, durante esses 21 séculos, está de pé, porque enquanto matava um, Jesus recebia os servos no céu, morria fazendo a obra de Deus, morria em comunhão, e era recebido em glória no céu, mas a semente que era plantada, ela crescia, germinava e dava muito fruto na obra de Deus. Meu irmão, te agradeço por você ouvir esse vídeo até aqui, esse estudo da Escola Dominical. Se inscreve no nosso canal, você que gostou, deixa um joinha. Tem muitas pessoas aí clicando, vendo o vídeo e não estão se inscrevendo no canal. E eu peço a você, se inscreva em nosso canal, porque a semana que vem nós estaremos aqui fazendo os estudos para jovens da Escola Dominical. Aqui é para jovens. O padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo o ensino das Escrituras. Missão para jovens. Na semana que vem já estaremos gravando. Você que faz parte da igreja aí da Escola Dominical da classe dos jovens, se inscreva no canal para estar aprendendo a palavra de Deus. E também no segundo trimestre de 2024, estaremos também gravando aqui, né, a primeira lição, semana que vem agora, até sexta-feira. É a carreira que nos está proposta, caminhando o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar até o céu. Que Deus abençoe a sua vida, você que é professor, você que é aluno, você que está aí nos vendo, aprendendo conosco aí com a palavra de Deus esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe um joinha, que Deus abençoe a sua vida
Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.